Olá, queridos. Qual é o tamanho da nossa fé? Qual é o tamanho da sua fé? Muitas vezes esse tem sido um tema muito debatido nos evangelhos de Jesus e essa pergunta sempre voltava sobre a força da nossa fé e como a nossa fé é capaz de produzir muitas coisas. O próprio Jesus disse que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia dizer para uma montanha de um lado para o outro. Mas tem um texto nas Sagradas Escrituras que me ajudam a pensar muito sobre o quanto nós dependemos da nossa fé ou o quanto nós não dependemos da nossa fé. Houve um acontecimento no Evangelho de Marcos, capítulo 9, 22. No início desse texto, acontece uma história muito dramática de um pai que tem um filho endemoniado. E aí, quando ele chega diante de Jesus, depois de estar muito exausto, de ter procurado vários recursos, fala o texto assim, Marcos capítulo 9, versículo 22, muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Verso 23, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Verso 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, mas me ajuda a vencer a minha falta de fé. Interessante porque diante desse problema e dilema desse homem, que já estava exausto tentando resolver o problema do seu filho, cansado, de talvez há tantos anos com essa dor, com esse sofrimento na sua vida, na vida do seu filho, chega diante de Jesus e clama por misericórdia. E ele fala para Jesus, olha, se você pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de mim. E Jesus, até de uma maneira provocativa, ele olha para esse homem e fala assim, se posso, tudo é possível ao que crê. Ou seja, o que Jesus está perguntando para esse homem não é pelo poder que ele teria de curar o seu filho, de libertar o seu filho, mas o quanto esse homem estava depositando a sua confiança em Jesus Cristo. O quanto esse homem cria que ele era capaz de estender a sua mão, de trazer a cura e libertação. E aí Jesus faz essa pergunta, se eu posso? Sim, sim eu posso. E é diante dessa afirmação de Jesus que esse homem se agarra e ele responde, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Muitas vezes a gente entende que fé e crer são sinônimos. E que quanto mais nós cremos, maior o tamanho da nossa fé. Que quanto maior o tamanho da nossa fé, maior será o poder de Deus que vai fluir sobre nós e agir em nós. Mas esse texto deixa claro que não é a nossa fé que opera. Não é o tamanho da nossa fé que vai determinar se Jesus vai agir na nossa vida ou não vai. Não é do tamanho da força daquilo que nós cremos que Deus vai ouvir as nossas orações. Porque, inclusive, a fé é um dom de Deus. Assim o apóstolo Paulo diz. Se precisamos fé, pedimos para Deus e Ele vai nos conceder. Porque a fé é um dom de Deus. Então, esse homem, diante desse dilema, ele diz, eu creio. Mas mesmo crendo, eu não creio muito. Eu creio, mas mesmo tendo fé, eu não tenho o que chega, ou eu não tenho muito. E Jesus, em outras palavras, diz, não, com esse tanto de fé que você tem, já é o suficiente. Se você veio a mim, se você me procurou, eu vou ouvir o seu pedido, eu vou atender a sua oração. E talvez a minha fé, meu querido, a sua fé, se pareça muito mais com a fé desse homem, do que dos gigantes da fé que muitas vezes lemos e ouvimos nas Sagradas Escrituras. Uma fé frágil,
Uma fé que crê, mas não crê muito. Uma fé que até mesmo para crer, precisa do próprio Cristo para fortalecer essa fé em nós. Interessante, porque isso nos livra de acharmos de que a pretensão de que se nós tivermos muita fé, nós teremos um lugar e um acesso privilegiado na lista de orações de Deus. Muitas vezes nós achamos falsamente que se nós tivermos mais fé, teremos mais poder de Deus sobre nós. E esse texto nos diz exatamente o contrário, que Deus age na nossa vida, Deus age em nós, não é por nós, mas é por Ele mesmo. Deus não depende sequer da nossa fé para poder agir e atuar em nós. Portanto, eu te convido a fazer da oração desse homem a sua oração nesse dia. Que você possa dizer, Jesus, eu creio, mas me ajuda com a minha falta de fé. Eu confio, mas me ajuda com a minha falta de confiança. Eu espero em Ti, mas me ajuda com a minha falta de esperança. Eu acredito no Senhor, mas me ajuda com a minha incredulidade. Vamos orar? Bondoso e maravilhoso Deus e Pai, queremos Te pedir que essa pequena prece, essa pequena oração desse homem, seja também a nossa oração. De que diante de dificuldades e diante de problemas e circunstâncias que nós lutamos em nossa vida, muitas vezes nós achamos que dependemos de nós, dependemos do tanto que nós oramos, depende do tanto tempo que nós dedicamos a Ti, e o Senhor vai nos recompensar. A fé cristã não é uma recompensa, a fé cristã é um relacionamento contigo. Portanto, nós queremos fazer da oração desse homem a nossa oração. Nós cremos, mas nos ajuda com a nossa falta de fé. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E que você possa fazer dessa sua fragilidade, da sua fé, uma fortaleza para depender do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Amém.